Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com jogos da Libertadores, com jogos da Copa Sul-Americana. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo falando da Libertadores, vamos começar falando de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro no seu último jogo na Libertadores venceu o Alianza Lima. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores venceu o Libertad. Os dois times que tiveram um jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Atlético Mineiro venceu o Coritiba, já o Atlético Paranaense, por sua vez, perdeu do Bragantino. O Atlético Mineiro, que até agora em 3 jogos na Libertadores teve 2 derrotas e 1 vitória, já o Atlético Paranaense, por sua vez, teve 2 vitórias e 1 empate. O Atlético Mineiro que chega para essa partida vindo de 4 vitórias consecutivas. Esse jogo, vamos lá. Pela ascensão que o Atlético Mineiro vem nos últimos jogos, pelo jogo ser no Mineirão e pelo jogo do Atlético Mineiro ter um caráter decisivo, eu vou numa vitória do Atlético Mineiro para esse jogo. Eu vou de 1-0 para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Cerro Porteño e Palmeiras. O Cerro Porteño no seu último jogo na Libertadores perdeu do Bolívar. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores venceu o Barcelona de Guayaquil. Os dois times que tiveram um jogo no fim de semana. O Cerro Porteño perdeu do General Cabadinho pelo Campeonato Paraguaio. Já o Palmeiras empatou contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Cerro Porteño, que até agora em 3 jogos na Libertadores teve 2 derrotas e 1 vitória. Já o Palmeiras teve 2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos. O Palmeiras que chega para essa partida 13 jogos sem saber qual é uma derrota. Já o Cerro Porteño chega para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória. O Cerro Porteño tenta quebrar um tabu. O Cerro Porteño em 6 partidas contra o Palmeiras no Paraguai nunca venceu. Esse jogo, vamos lá. Não pense que pelo fato do Cerro Porteño ter tomado 4-0 do Bolívia e de 3 jogos sem vencer, que vai ser um jogo fácil pro Palmeiras. Se esse Cerro Porteño impôs dificuldades ao Palmeiras no primeiro jogo no Brasil, ele pode impor dificuldades ao Palmeiras dentro do Paraguai. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Ñublense e Flamengo. O Ñublense no seu último jogo na Libertadores venceu o Alcas. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores empatou contra o Racing. Os dois times que tiveram um jogo no fim de semana, o Ñublense empatou contra a Universidade do Chile pelo Campeonato Chileno. Já o Flamengo, por sua vez, venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Ñublense, que até agora em 3 jogos na Libertadores teve 2 derrotas e 1 vitória. Já o Flamengo, por sua vez, em 3 jogos na Libertadores teve 1 derrota, 1 vitória e 1 empate. O Flamengo chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. O Ñublense vem animado após conseguir a primeira vitória do clube em jogos de Libertadores, sim, mas esse é um jogo que o Flamengo tem que ganhar sem menores problemas. Eu vou de 2-0 pro Flamengo. Agora vamos falar de Argentinos Júnior e Corinthians. O Argentinos Júnior na última rodada da Libertadores empatou contra o Liverpool de Montevidéu. Já o Corinthians, por sua vez, na última rodada da Libertadores perdeu para o Independiente Del Valle. Os dois times que tiveram derrota no fim de semana. O Argentinos Júnior perdeu para o Boca Juniors pelo Campeonato Argentino. Já o Corinthians perdeu do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Argentinos Júnior, que até agora em 3 jogos na Libertadores teve 2 vitórias e 1 empate. Já o Corinthians, por sua vez, em 3 jogos até agora na Libertadores teve 2 derrotas e 1 vitória. O Corinthians que chega para essa partida 7 jogos sem saber qual é uma vitória. Esse jogo, vamos lá. Pela situação que o Corinthians se colocou na Libertadores, esse é aquele jogo que eu me arrisco a dizer que o Corinthians vai ter que fazer o melhor jogo do ano para conseguir sair com uma vitória dentro de Buenos Aires. Eu vou de empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de The Strongest e Fluminense. O The Strongest no seu último jogo na Libertadores perdeu do Sport Cristal. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores venceu o River Plate. O The Strongest que no fim de semana teve vitória contra o Vaca Jazz pelo Campeonato Boliviano. Já o Fluminense, por sua vez, teve derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O The Strongest que até agora em 3 jogos na Libertadores teve 2 derrotas e 1 vitória. Já o Fluminense tenta manter o 100% de aproveitamento. O Fluminense até agora em 3 jogos na Libertadores teve 3 vitórias. O Fluminense que inclusive tem chance de confirmar a classificação já nessa rodada, para isso basta vencer o The Strongest lá em La Paz. O The Strongest que chega para essa partida invicto no Hernando Siles em 2023. Esse jogo, vamos lá. Pelo The Strongest ser um time perigoso quando joga em La Paz, e por ele estar invicto jogando em casa em 2023, eu vejo o The Strongest como favorito para esse duelo. Eu vou de 2-1 pro The Strongest. Agora vamos falar de Metropolitanos e Internacional. O Metropolitanos no seu último jogo na Libertadores perdeu do Independiente Medellín. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores empatou contra o Nacional.
Os dois times que tiveram jogo no fim de semana, o Metropolitanos venceu a Portuguesa de Acarigua pelo Campeonato Venezuelano. Já o Internacional perdeu o clássico contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Metropolitanos, que até agora em 3 jogos na Libertadores teve 3 derrotas. Já o Internacional, por sua vez, em 3 jogos na Libertadores até agora teve 2 empates e 1 vitória. O Internacional, que chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória, 25 derrotas consecutivas. Vamos lá, nem palpite esse jogo, vamos lá. Pelo Internacional vindo uma sequência de jogos sem vencer e por vir devendo boas atuações, esse é o jogo perfeito para o Internacional não só voltar a vencer na temporada, mas também ter uma boa atuação. Eu vou de 3-1 para o Inter. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, vamos começar falando de Goiás Universitário. O Goiás no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu o Gimnasia e La Plata. Já o Universitário, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu o Santa Fé. Os dois times que tiveram um jogo no fim de semana, o Goiás empatou contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Já o Universitário, por sua vez, venceu o César Vallejo pelo Campeonato Peruano. O Goiás, que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 2 empates e 1 vitória. Já o Universitário, por sua vez, em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 2 vitórias e 1 empate. O Goiás, que chega para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Apesar do bom momento que o Universitário atravessa nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, esse é aquele jogo que pro Goiás é o seguinte: se o Goiás tem alguma pretensão de chegar longe da Copa Sul-Americana, o Goiás tem que saber usar o fator casa nesse jogo contra o Universitário. Eu vou de 1-0 pro Goiás nesse jogo. Agora vamos falar de América Mineiro e Defensa e Justiça. O América Mineiro no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou contra o Milionários. Já o Defensa e Justiça, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu o Peñarol. O América Mineiro, que no fim de semana venceu o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Já o Defensa e Justiça, por sua vez, perdeu do Rosário Central pelo Campeonato Argentino. O América Mineiro, que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. Já o Defensa e Justiça, por sua vez, teve 2 vitórias e 1 derrota. O Defensa e Justiça, que chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. Pelo América Mineiro, vinha animado pelas vitórias contra o Inter na Copa do Brasil, Fortaleza no Brasileiro, e pelo Defensa e Justiça vindo um momento instável na temporada, eu vou apostar na força do América Mineiro dentro do Independência para esse jogo. Eu vou de 1-0 para o América Mineiro. Agora vamos falar de Academia de Porto Cabedelo versus São Paulo. O Academia no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu do Tigre. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou contra o Tolima. O Academia, que no fim de semana venceu o Zamora pelo Campeonato Venezuelano. Já o São Paulo venceu o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Academia, que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 3 derrotas. Já o São Paulo, por sua vez, em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 2 vitórias e 1 empate. O São Paulo, que chega para essa partida a 10 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Pelo Academia ser considerado o time mais fraco do grupo e pelo bom momento que o São Paulo vem atravessando, esse é aquele jogo que o São Paulo tem que ganhar sem menores sustos, mesmo o jogo sendo dentro da Venezuela. Eu vou de 3-1 pro São Paulo. Agora vamos falar de Fortaleza e São Lourenço. O Fortaleza no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu o Estudiantes de Mérida. Já o São Lourenço, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou contra o Palestino. Os dois times que tiveram um jogo no fim de semana, o Fortaleza perdeu do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Lourenço venceu o Instituto Córdoba pelo Campeonato Argentino. O Fortaleza, que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 3 vitórias. O Fortaleza, que inclusive pode confirmar a classificação já nessa rodada. Para a surpresa, venceu o São Lourenço e torcer para que o jogo entre Estudiantes de Mérida e Palestino termine empatado. Já o São Lourenço, por sua vez, em 3 jogos na Copa Sul-Americana até agora teve 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. O Fortaleza, que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória. Já o São Lourenço chega para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Fortaleza ter a chance de confirmar a classificação em caso de uma vitória, esse jogo eu acredito que o São Lourenço vai fazer de tudo para catimbar, tentar segurar o Fortaleza dentro do Castelão para ainda deixar tudo aberto no grupo. Eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Audax Italiano e Santos. O Audax Italiano no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu o Blooming. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu do News Old Boys. Os dois times que tiveram um jogo no fim de semana, o Audax Italiano venceu o Huachipato pelo Campeonato Chileno. Já o Santos, por sua vez, empatou contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana estão com campeões iguais. Ambos têm 1 vitória, 1 derrota e 1 empate.
O Santos que chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Para o Santos esse jogo pode ser visto de duas maneiras. Uma vitória deixaria próximo da classificação e uma derrota faria a eliminação na fase de grupos bater na porta. Eu vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de César Vallejo e Botafogo. O César Vallejo no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou contra o Magallanes. Já o Botafogo por sua vez empatou contra a LDU. Os dois times que tiveram um jogo no fim de semana. O César Vallejo perdeu do Universitário pelo Campeonato Peruano. Já o Botafogo venceu o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O César Vallejo que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 2 derrotas e um empate. Já o Botafogo por sua vez teve 2 empates e uma vitória. O César Vallejo que chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao César Vallejo, mas mesmo o jogo sendo no Peru, esse é aquele jogo que o Botafogo tem que ganhar sem menores problemas, tem que ganhar sem menores sustos. Eu vou de 2-0 pro Botafogo. Agora vamos falar de Oriente Petroleiro e Bragantino. O Oriente Petroleiro no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu do Taquari. Já o Bragantino por sua vez empatou contra o Estudiantes. Os dois times que tiveram um fim de semana bastante diferente. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Já o Oriente Petroleiro teve um fim de semana para trabalhar, já que o último jogo do Oriente Petroleiro foi contra o Libertad Gran Mamoré, na quarta-feira pelo Campeonato Boliviano, onde o Oriente Petroleiro foi derrotado. O Oriente Petroleiro que até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 3 derrotas. Já o Bragantino, por sua vez, até agora em 3 jogos na Copa Sul-Americana teve 2 vitórias e um empate. O Oriente Petroleiro que chega para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória. Já o Bragantino chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Apesar do jogo ser fora de casa, esse é aquele jogo que o Bragantino tem que ganhar com o pé nas costas. Eu vou de 3-0 pro Bragantino nesse jogo. Bom, falando dos jogos da Libertadores, dos jogos da Copa Sul-Americana, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando, isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.